Comentadíssima, polarizada, mais polêmica do que uva passa na farofa e igualmente intrigante, a nova produção da Netflix, O Mundo Depois de Nós, estrelada pela Julia Roberts, pelo Ethan Hawke, pelo Mahershala Ali e pelo Kevin Bacon, já está entre os assuntos mais comentados, os conteúdos mais assistidos da plataforma e virou o principal gerador de debate das redes sociais. E tu já vai ficar sabendo por quê. Fala galera do bem, Luri Simões sou eu, e eu preciso te contar que eu ainda estou pensando muito em tudo que esse filme me causou. Ambientada num mundo apocalíptico e cutucando uma série de questões que povoam os divãs dos analistas de plantão, a trama intercala reflexões super necessárias com tensões contemporâneas que a gente faz questão de empurrar para debaixo do tapete, mas que sempre voltam à tona para bagunçar a nossa rotina diária. Inspirado no livro homônimo do escritor norte-americano Roman Allan, dirigido pelo Sam Esmail, Mr. Robot, e produzido pelo ex-presidente e a ex-primeira-dama Barack e Michelle Obama, O Mundo Depois de Nós conta a história de duas famílias que se conhecem no meio de um caos absurdo provocado por uma série de fenômenos esquisitos que começam com um apagão de energia inexplicável e deixam o mundo completamente sem acesso à TV, à telefonia, à internet, enfim. E aí com isso checar informações se torna impossível e isso é o ponto de partida para tudo que vem a seguir nas 2 horas e 20 de duração do filme. Só que a essência da trama tem provocado reações bem extremas no público, talvez por causa da enxurrada de críticas sociais que saltam da tela ali a cada cena. E aí da maneira mais crua possível a gente consegue enxergar bastante clareza assim, essa dependência que a humanidade criou da tecnologia, ao mesmo tempo em que fica bem evidente o quanto os seres humanos são, preconceituosos, controladores, manipuladores e principalmente como a gente é ou como a gente se tornou individualista. E um ponto de vista que também tem provocado bastante discórdia é que muitos simplesmente não entenderam o final da história. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Cansada da rotina diária e sofrendo com todas as pressões da vida moderna, Amanda, que é a personagem da Julia Roberts, sem conhecimento do marido, o Clay, vivido pelo Ethan Hawke, ela aluga uma casa para passar um tempo com o marido e os filhos adolescentes. E aí, com aquele jeitinho Karen de ser, ela acaba derretendo todos os argumentos que o marido possa vir a ter a respeito dessas férias tão aleatórias, e aí a família parte em busca desse tão sonhado paraíso, que na verdade é uma casa luxuosíssima em Long Island, recheada com todo o conforto que muitos dólares e uma direção de arte competente são capazes de entregar, e a partir daí parece que tudo vão ser flores. Chegando lá de cara, os filhos se apaixonam pela piscina e o Clay se apaixona por uma adega que infelizmente está trancada a chave. Já a Amanda, com aquele mau humor costumeiro, ela começa a reclamar porque o acesso à TV, o acesso ao Wi-Fi e tal, estão dando sinais de estabilidade. Só que até então, tudo é festa, e aí todo mundo acaba encarando isso como um contratempo passageiro. Só que no meio da noite, o casal se assusta com pessoas batendo na porta, e aí entra em cena o George Scott, que é vivido pelo Mahershala Ali, e a filha dele, a Ruth, que é interpretada pela Myha'la Herrold. Eles se apresentam como os donos da casa e alegam que um apagão repentino tumultuou completamente Manhattan e, sem outro lugar para eles, acabaram decidindo tocar o bonde para lá para a casa de veraneio mesmo, porque para ele, na verdade, seria impossível subir os 14 andares do prédio onde ele mora com o joelho ferrado do jeito que ele tem. Aí, a partir daí, que já não estava bom, começa a descer a ladeira a passos largos. Quer dizer, a Amanda, que no início do filme ela declarou em todas as letras que estava cansada dos seres humanos, e no decorrer da trama ela deixa isso bem claro, ela é extremamente grosseira, extremamente paranoica com esses recém-chegados, enquanto o Clay, que é essa boneteira até onde não cabe mais, tenta ir colocando pano quente, fazendo com que todo mundo se entenda e tal, pelo menos até amanhecer o dia, quando eles possam tomar de repente ciência do que está rolando. E mesmo tendo devolvido 50% do valor pago pelo casal e se oferecendo para dormir no porão da casa, que aliás, melhor do que muito hotel de categoria superior que existe por aí, enfim, o George e a filha eles não deixam de ser alvo dos preconceitos que já estão enraizados ali, principalmente relacionados à classe social e à raça deles. As tiradas hostis que a Amanda lança para cima dos verdadeiros donos da casa são implacáveis. E fica bem evidente que a noção passou bem longe daquela família, porque num determinado momento o personagem do Ethan Hawke ele chegou ao absurdo de dizer para o George alguma coisa como sinta-se em casa. E a Amanda então, que sugere que eles devem ser o motorista e a faxineira da casa, e por isso eles conhecem e transitam tão bem no local. É complicado. No meio dessa distopia absurda, cada um começa a exorcizar seus próprios demônios e tentar manter as suas sanidades, enquanto o universo ao redor
entra numa espiral descendente com animais mudando o comportamento, aviões despencando do céu, navios de carga que resolvem renovar o bronzeado na areia da praia, uma sirene ensurdecedora que fica lembrando a eles de tempos em tempos que o fim pode estar mais próximo do que eles imaginam. Enfim, vai se criando uma rede, sabe, de tensão ali que vai levando o espectador junto. À medida que a convivência e as interações vão se tornando cada vez mais ácidas e desconfortáveis, a gente começa a perceber que, de fato, aquelas pessoas não são tão atraentes quanto a gente imaginava, né? E esse descortinar é tão abrangente a ponto da gente começar até a simpatizar com a Karen, né? A bruxa de 71, que é tão bem encarnada pela oscarizada Julia Roberts. Aliás, para quem não lembra, o Tio Chico para ela veio pelo Erin Brockovich, né? Que foi dirigido pelo Steven Soderbergh em 2000. Se no primeiro momento todos os olhos de censura, né, pelas atitudes recaíam sobre a Karen, né, sobre a Amanda, com o tempo as atitudes em geral vão deixando evidente que ali ninguém passaria, sabe, se caísse numa peneira humana. Tipo assim, o Clay, por exemplo, né, que era um pacato professor de inglês, de comunicação e tal, ele faz uma viagem exploratória até a cidade mais próxima, né, para tentar procurar respostas e tal, enfim, e deixa de ajudar uma mulher latina desesperada que ele encontra aos berros e desidratando de tanto chorar, sabe, ali na beira da estrada. E aí cabe o primeiro questionamento. Será que ele agiria da mesma forma se ela falasse o mesmo idioma que ele? Clay, meu querido, você que até então era um cara tão bacana, tá caindo no meu conceito. Mas guarda essa informação aí, porque a gente vai voltar a falar dela no final. Art, o filho mais velho do casal, no mais perfeito estilo protótipo do macho alfa, não disfarça aqueles olhares canibais, sabe, que ele joga pra cima das garotas na praia, fotografa escondido a Ruth de biquíni, sabe, enquanto ela tá descansando ali na piscina. Aí depois ainda usa essas fotos para atividades, digamos, prazerosamente solitárias e, né, individuais e tal, enfim. Só que numa ida que ele faz na floresta, né, atrás de uns cervos lá que a irmã dele jura ter visto, e nesse ponto só ela viu, ele percebe que ele foi picado por algum inseto, mas acaba não dando muita importância para isso. E segura essa informação, porque mais lá na frente a gente também vai voltar a falar nela. Rose, a filha adolescente do casal, é apaixonadíssima pelo seriado Friends e entra numa crise de abstinência absurda, porque com todo esse caos, ela não consegue, né, usar o celular dela para assistir o último episódio da série. A Rose, ela tem uma espécie de percepção aguçada, sabe, uma sensibilidade que fica muito evidente para nós, mas que passa batido para quem está ali convivendo com ela. E ela sabe das coisas, sabe, só que ela não tem voz, ninguém dá muita importância para ela. E aí vem o segundo questionamento. Será que a sociedade como um todo tem dado ouvidos, tem dado importância aos anseios, às dúvidas, aos medos, às inseguranças dos adolescentes que tem dentro da própria casa? Responde aí. Ruth, aquela que gosta de trazer argumentos, né, que inicialmente parecia ser aquela patricinha sem causa de modelo mais clichê impossível, ela vai descascando um monte de camadas ali, vai mostrando que aquela aparente rebeldia pode ter nome e sobrenome. É que assim, as fragilidades daquela garota, elas podem estar todas ligadas à figura da mãe, que segundo palavras do George, é uma marchand, né, que viaja muito e que estaria inclusive naquele momento no Marrocos. O George é um homem culto, articulado e rico. E aí aquela animosidade inicial toda que tinha entre ele e Amanda parece que vai se dissipando no decorrer da trama quando se percebe que nem tudo é o que parece ser. E aí as carapaças começam a ser quebradas e tal. Os dois começam meio que a ter uma certa aproximação ali, ensaio até um trailer que só não avança porque ambos se dão conta de que são casados. E o George confessa que ama muito a mulher e sente muita falta dela. E mais uma consequência aí do que a ausência dessa mulher, no caso, pode ter ocasionado na família. Mais um questionamento quentinho saindo do forno. Você aí, anda tendo tempo para si, para sua família? Responde aí, responde aqui nos comentários. Cansados daquele marasmo e da ausência de respostas, a Amanda e a família resolvem ir até New Jersey, né, onde eles acreditam que está tudo bem. Só que aí, sabe, numa cena que orbita entre o cômico e o preocupante, um monte de carros da Tesla, né, do Elon Musk, entram numa pista que leva à ponte George Washington e simplesmente vão se engavetando nos outros, sabe, obstruindo completamente o tráfego e simbolizando o quanto as máquinas que foram projetadas para nos facilitar a mobilidade podem se tornar um grande empecilho, né, capaz até de tolher a gente do simples direito de ir e vir. Basta que para isso as comunicações entrem em colapso e os maravilhosos veículos do futuro percam o acesso ao GPS. Ou seja, aí fica o quarto questionamento, sabe? Por que todos os carros dessa cena eram brancos? Enfim, a família teve que meter o rabinho entre as pernas e voltar para pedir pouso exatamente aonde? Na mansão do motorista proprietário rico para burro. George sabe de algo que talvez os outros desconheçam. Isso gera uma série de atritos à medida que ocorrem eventos cada vez mais estranhos e para os quais ele sempre tem uma resposta, incluindo aí a origem dos acontecimentos, o porquê de nem os telefones via satélite estarem funcionando e até o fato dos dentes do Art começarem a cair misteriosamente.
Na tentativa de ajudar o Art, que fica bem doente, o George e o Clay vão ao encontro do Danny, que é o teórico da conspiração, maluco beleza, vivido pelo Kevin Bacon. Ele acredita que aqueles acontecimentos ali poderiam ser o resultado de uma campanha militar que foi criada para desestabilizar a nação, forçando as pessoas a, né, se voltarem umas contra as outras e desencadear, obviamente, uma guerra civil. Esse personagem do Kevin Bacon, ele tem uma rapidíssima aparição nos minutos iniciais do filme e ele só retorna muito mais de 2 horas depois. Só que ele é forte o suficiente para demonstrar tanto a potência do ator quanto a importância daquele personagem na narrativa. Generosamente ele fornece um medicamento para o Art, só que, né, em troca do dinheiro todo que o Clay tinha no bolso. E nessa cena o Ethan Hawke mostrou com uma força de talento incrível o que um pai é capaz de fazer, sabe, para salvar um filho, se colocando na linha de tiro se for preciso. O Ethan Hawke está vivendo um grande momento na carreira e eu falei sobre isso no outro vídeo, o link está aqui, sabe, está aqui. Enfim, tá em algum lugar aqui da tela, mas você só vai lá assistir depois que você terminar esse aqui, tá? Porque afinal de contas, poxa, perdi muito tempo aqui editando esse vídeo pra você sair fora e me largar falando sozinho. Ih, rapaz. O fato é que, independente do que se tire dessa experiência, o mundo depois de nós faz muito mais perguntas, sabe, do que apresenta respostas. E ele deveria desencadear, na verdade, discussões que chegassem muito além do simples ato de clicar no botão, sabe, curtir ou não curtir, sabe? Apesar de ser mais cômodo, não é tão simples resumir esse filme a um gostei ou não gostei, sabe? E quem optar por esse gatilho, por esse atalho aí, vai estar desperdiçando a grande chance de olhar para dentro de si mesmo, sabe? E tentar descobrir se ainda dá tempo de salvar a humanidade, que deveria estar em todos nós, sabe? É aquela história, todo mundo tinha que ter essa consciência de que alguma coisa tem que ser feita e muito rapidamente. De qualquer ângulo que se tente, é muito difícil desviar o olhar desse filme, assim como é difícil imaginar a vida sem internet, a mão sem um celular, enfim. E é aí que eu faço uma pergunta retórica, sabe? Tostines vem demais porque é fresquinho? Não é nada disso. A pergunta é, a que ponto chegamos? Se for analisado pelo ângulo certo, o mundo depois de nós é uma história distópica que incomoda, sabe? E tudo isso é muito potencializado pelas performances de um elenco super sintonizado e vibrante, o suficiente para aproximar, sabe? Para se aproximar de nós e provocar nossos sentidos, fazendo com que a gente experimente as dores de cada um daqueles personagens. Sabe, é impossível a gente sair ileso depois de se ver retratado naquelas pessoas que de ficcionais tem muito pouco, ou quase nada. Mas afinal, o que explica, sabe, o poder que a incerteza exerce sobre nós? Que necessidade é essa que o ser humano tem? E por que, na verdade, que o filme também não ofereceu uma conclusão definitiva, né, para aqueles personagens ali? Por que ele não amarrou essa trama? Eu te digo que todas as respostas estão ali mesmo, sabe, dissecadas assim, a exaustão no decorrer do filme. O próprio George mesmo, ele vai formulando diversas teorias, né, no decorrer do filme, e ele tenta algumas explicações que são bastante detalhadas sobre o que pode estar acontecendo ali, quais as razões para tudo isso, né? Se a gente lembrar direitinho, ali Rússia, Iraque, Coreia do Norte, sabe, essas potências todas foram apontadas como possíveis raízes dessa catástrofe, né, cibernética e terrorista, mas o filme nunca revela um inimigo e nem se existe um inimigo, talvez porque o inimigo esteja dentro de cada um de nós mesmo, né? E o Mahershala Ali, ele é tão ator que você embarca em tudo que ele profetiza sem pensar 2 vezes. Ele vai, né? Ele fala e você escuta. E por que foi tão importante não dar para o público o encerramento que seria supostamente consenso? Né? Com as famílias se reunindo no bunker, né? Se abraçando, encontrando uma resposta, abrindo um VV Clicô, né? Prendendo os bandidos e sendo felizes para sempre. Talvez porque, mesmo assim, isso aí não fosse satisfatório o suficiente para a audiência. E um filme que faz um esforço tão grande, sabe, para respeitar a capacidade de raciocínio do espectador, não seria tolo o suficiente para oferecer uma bizarrice como essa e chamar de desfecho, entendeu? No livro, a Rose termina a história deixando o bunker e levando um carrinho cheio de mantimento que estava em oferta. E daí fica implícito que as famílias se reuniram, né? Mas no filme isso não é retratado. Embora a gente escute, né, a voz da Amanda se aproximando da casa e a gente saiba também que o George, o Clay, né, e o Art, eles estão a caminho daquele lugar porque o George sabe da existência daquele bunker. Eles chegam a encontrar a Rose enquanto ela se delicia assistindo o tão desejado último episódio do Friends. Eles vão se reunir? Vai chegar ajuda? Mim não saber. Eu penso que a sua opinião pessoal e a forma como você viu, sabe, o fim de tudo isso aqui, a maneira como você se coloca, né, ou na posição de condenado sofrido ou de esperançoso incorrigível, é exatamente como o autor e o diretor queriam que as coisas fossem. O Mundo Depois de Nós mescla com uma precisão cirúrgica a delicadeza da direção com a escrita instigante do Alan, sabe, proporcionando uma visão muito próxima daquela dinâmica familiar, das questões sociais e todo aquele impacto arrasador que o medo e a incerteza exercem no comportamento do ser humano.
sabe? É um filme pós-apocalíptico, claro, né? Elegante pra caramba, se é que seja possível, né, a gente extrair sofisticação do caos, mas que, no final das contas, faz muito bem aquele papel de fomentador de teorias e acaba deixando claro que somos todos Amandas, somos todos Clays, somos todos George, somos todos Roses, somos todos Arts, somos todos Ruth, mas não somos o mais importante, Friends. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com os amigos, não esquece de deixar aquele like carinhoso que é de graça para você e faz tanta diferença para mim. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e se o mundo não acabar, a gente se vê no próximo set. Corta!